BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Programas de governança e privacidade são fundamentais para garantir que as organizações tratem dados pessoais de forma ética, segura e em conformidade com legislações como a LGPD. Mais do que atender a requisitos legais, esses programas fortalecem a cultura organizacional ao disseminar valores de respeito à privacidade e proteção de dados entre todos os colaboradores. Treinamentos contínuos ajudam a criar consciência e capacitar as equipes para lidar corretamente com informações sensíveis, reduzindo riscos e prevenindo incidentes. Além disso, a implementação de mecanismos de accountability, ou seja, de responsabilização e transparência, demonstra o compromisso da empresa com a proteção de dados perante clientes, parceiros e autoridades, fortalecendo a reputação e a confiança no mercado. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Cecília Almada Cunha, advogada da área de privacidade, tecnologia e cibersegurança do Demarest Advogados. Cecília, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Gabriel, eu que agradeço o convite. Eu estou super animada para a gente bater esse papo aqui. Eu adoro esse tipo de encontro. Então, assim, agradeço imensamente o convite. Ah, Cecília, que legal. Também estou muito animado e estou muito feliz mesmo que você topou, viu? Cecília, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar no direito. Você sempre quis ser advogada? Como que foi isso aí? Essa história é interessante. Na verdade, assim, interessante mais ou menos, né? Porque eu vou falar uma coisa bem clichê, na verdade. Quando eu fui decidir o que eu queria fazer, né, da vida, tinha aquela premissa máxima de que o direito abre um leque de oportunidades para você. E aí eu ficava numa de, nesse leque de oportunidades, o que eu posso... Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de contato com pessoas, então eu ficava entre jornalismo, psicologia, direito, e aí eu comecei a refletir sobre a possibilidade de estudar para concurso público. Só que, assim, é uma rotina, é um padrão que não combina muito comigo. Eu sou muito agitada, eu sou muito dinâmica, eu não consigo ficar realmente um tempo parada focando nisso. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com TI. Na verdade, eu comecei trabalhando com tecnologia, mídia e telecomunicações. Ah, que legal. Eu entrei nessa área de PD muito por esse caminho. O escritório que eu trabalhava era um escritório que tinha grandes clientes de telecom, e aí um belo dia, era final de 2017, a sócia do escritório chegou para mim e falou assim: Cecília, eu gostaria que você estudasse um regulamento que acabou de ser aprovado lá na União Europeia. O GDPR tinha sido aprovado em 2016 e ia entrar em vigor em 2018. Eu costumo dizer, na verdade, que foi, inclusive, o ano em que a nossa lei foi aprovada. Sabe aquela sensação de você estar no lugar certo, na hora certa? Conheço perfeitamente, Cecília. Então, e aí ela me deu essa tarefa de estudar o GDPR, porque, na verdade, tinham 2 projetos de lei principais aqui no Brasil tramitando sobre o tema, e um deles era muito inspirado no GDPR. E foi o que passou no final das contas. Então, no final do dia, eu estava estudando o tema para lá de 2017, 2018, quando a LGPD foi aprovada, a gente já estava construindo um programa de privacidade, bebendo muito da fonte do compliance e tal, e foi aí que eu vim parar aqui no Demarest depois de alguns anos. Ah, sensacional. Então, você estava ali no momento certo, na hora certa, e chegou isso aí, e você pegou tudo quando era mato ali, então. Exato. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e aí, quando eu me dei por mim, eu já estava sendo convidada para dar aula em alguns cursos específicos sobre proteção de dados, em algumas pós-graduações também sobre o tema. Então, assim, eu me sinto uma privilegiada
de estar vivenciando esse tema naquela época de forma tão primária, né, preliminar, vamos por assim dizer. Cecília, entendo agora um pouquinho do tema, muito bacana, né, primeiro a sua trajetória aí, mas eu queria saber aí na sua vivência, né, quais são os principais benefícios para uma empresa para ela pensar numa estrutura de governança em privacidade, porque está dentro desse tema, né, está dentro do que você estudou e da LGPD, correto? Total, corretíssimo. Na verdade, com relação a isso, e essa pergunta é maravilhosa, eu gosto muito de usar uma palavra que é reconhecer. Eu entendo que a partir do momento que uma empresa ela decide entrar num programa de governança em privacidade, ela tem a oportunidade de perceber muitas coisas sobre a sua própria atividade que muitas vezes passam batido. Por exemplo, quando a gente faz um programa de privacidade, o primeiro passo é bater um papo com a empresa para entender onde ela quer chegar, de onde ela vem, justamente para a gente poder atingir aquelas pessoas a partir do momento que a gente conversar com elas para mapear os dados. Legal. O passo 2 é justamente a gente conseguir mapear todos os dados pessoais que transitam ali por dentro, o fluxo dessas informações, quais são essas informações e a finalidade para as quais essas informações são coletadas. Nesse momento, a partir da finalidade, a gente consegue linkar a base legal aplicável, que é justamente o que vai embasar aquele tratamento. Então, por várias vezes nas entrevistas, a gente chega à conclusão, junto com o cliente, de que tem dado, por exemplo, desnecessário sendo tratado, ocupando espaço no servidor à toa, dando mais responsabilidade para a empresa do que precisa e sendo pouco efetivo. Então, a partir do momento que a gente mapeia, a gente tira uma fotografia do que acontece na empresa com relação ao tratamento de dados, e isso permite a ela otimizar esse tratamento, tornar esse tratamento mais eficiente e melhorar de maneira geral todas as áreas que envolvem dado pessoal. E aí, eu não falo só da área do core business da empresa, né? Porque tem muita empresa B2B que fala, não, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sou B2B. Na verdade, você trata dado pessoal quando você tem empregados internamente, quando você tem um representante de um fornecedor seu. Então, até nesse contexto de repente, fazer algum programa de diversidade ou algo do tipo, você precisa entender quais dados você vai tratar e qual é a base legal que você vai usar para isso. Então, assim, para mim, o maior benefício de um programa de governança em privacidade é efetivamente você conseguir arrumar a casa e compreender de acordo com o objetivo que você quer chegar, como é que você pode melhorar os dados que você trata. Sensacional, é quase um planejamento estratégico, só que focado nos dados, porque, você tem que entender para que serve, tem que fazer um puto estudo, né? Exato, e eu imagino que para os clientes deve ser muito legal isso, porque deve trazer muito insight que eles não estavam vendo do próprio negócio, certo? Ou estou viajando? Não, você está corretíssimo. Eu tenho um caso pessoal meu, que assim, eu gosto de contar, mas na verdade eu conto pensando, meu Deus, sabe? Como é que eu fui cair nessa? Isso acho que era 2018 ou 2019. A gente ia fazer no antigo escritório um evento, era 2018, o evento era sobre o GDPR. A gente vai fazer um evento sobre o GDPR, falando sobre os projetos de lei no Brasil, e aí eu estava super animada, né, super empolgada com o tema, e eu fui pro hotel lá que o escritório tinha bucado para mim, e aí, depois do evento, eu cheguei no hotel, feliz da vida, abri aquele vinhozinho menorzinho, fiquei de boa. No dia seguinte, eu fui lá fazer check-out, me perguntaram, teve consumação? Aí eu falei a consumação, o vinho e tudo. Aí a pessoa me perguntou assim, você quer dar seus dados? Eu, no automático, falei assim, sim. Passei meus dados, e aí no final a pessoa me disse, a recepcionista falou, você não precisa, ficou 0 a conta, porque você deu os seus dados. Aí eu fiz um retrospecto na minha cabeça, eu não precisava dar dado meu, porque o escritório, o booking tinha sido pelo escritório, no caso. E eu pensando, gente, a cultura da gente dar os dados, né, é tão assim que eu, num evento de privacidade, caí nessa. Então, assim, eu acho fundamental a gente poder ter a oportunidade de, conversando com as áreas, entender, mas para que você trata esse dado exatamente? Esse dado é usado no futuro? Para a gente poder justamente otimizar isso e melhorar a cultura, que já melhorou bastante, inclusive, de lá para cá. Nossa, sensacional. Não, e isso a gente, é engraçado. Eu acho que o pessoal hoje está um pouco mais cuidadoso, mas mesmo assim, o
pessoal pede para tudo, né? A gente acaba nem já passa, toca aqui meu documento e putz, cuidado que tem que ter com essas coisas, né, Cecília? E eu queria saber também como que a cultura organizacional impacta a efetividade e proteção de dados em uma empresa. Você já mostrou aqui um exemplo clássico, né? Mas se puder contar um pouquinho mais sobre isso para a gente, poder, de repente, contar os seus exemplos. Com certeza. Como eu disse, né, antes da gente começar a mapear os dados pela empresa, a gente tem uma conversa que é meio que um pré-kickoff, até, para entender justamente isso. O que a empresa pretende, quem está engajado, porque, na verdade, no final do dia, num programa de privacidade, se o CEO não estiver engajado, se a diretoria não estiver engajado, não tem como aquilo se perpetuar, sabe? Então, no final das contas, um programa de privacidade, ele vai estar sempre linkado a processos, sim, internos, tecnologia e pessoas. E pessoas, no final do dia, é o elo mais forte e mais importante desse programa de privacidade, porque a empresa ela é feita de pessoas. Então, a partir do momento que a gente consegue entender a cultura da empresa, entender onde a empresa quer chegar, entender a linguagem, porque tem umas empresas que têm um viés um pouco mais informal, outras que têm uma linguagem um pouco mais formal. Então, como é que eu vou me comunicar com aquelas pessoas, justamente para poder engajar, conscientizar, para poder ter todo mundo comigo no mesmo barco, sabe? Então, no final do dia, eu entendo que a cultura organizacional ela é fundamental e você implementar a ideia de que a privacidade é importante e que no final do dia está todo mundo ali sendo responsável pelos dados que trata. Então, por exemplo, coisas pequenas, deixar papéis em cima da mesa com dados confidenciais, dados pessoais sensíveis, uma tela desbloqueada, entendeu? A gente vai até nas coisas do dia a dia, principalmente nas coisas do dia a dia, porque e é interessante, quando as pessoas falam, por exemplo, de incidente de segurança, pensa, um ataque hacker, não sei o quê, mas por muitas vezes o incidente de segurança é um descarte de forma indevida, um descarte mal feito de uma informação. Então, a cultura organizacional é a base do programa de privacidade. Sabe que aqui em casa eu sou como que é o DPO? Porque todo mundo que vai descartar alguma informação que tem aqui de casa, fala, não, daqui, deixa que eu rasgo tudo isso daqui e pico direitinho. Sou super noiado com essas coisas de entrega, tudo, eu falo, não. E eu acho que está certíssimo, a gente tem que proteger os dados mesmo. E é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente tenta incutir ali nas empresas e conversando com o pessoal, a depender, inclusive, e aí a forma, como eu disse, que a gente vai abordar, vai depender muito de com quem estamos falando e o que estamos falando, né, exatamente, porque tem empresas que são totalmente virtuais, por exemplo. Então, assim, a gente ajusta ali o tom e cada programa de privacidade é único. Cada programa de privacidade vai ter os mesmos entregáveis, de uma forma ou de outra, mas com o seu DNA ali preparado especialmente para cada empresa. Não, sensacional. Você está me dando uma perspectiva que eu nunca tinha olhado, né, para o programa de privacidade, por exemplo. Porque o que eu penso, né, tipo, se você for olhar quando a gente vai implementar o planejamento estratégico de qualquer empresa, a gente depende dos tomadores de decisão para que ele vá para frente, porque de nada adianta você fazer um mapeamento da empresa, ver onde ela quer chegar, quais são os pontos fortes, fracos, quem são os clientes, quem são os prospectos, quem são ali os integrantes e tudo mais, se no final você tiver um plano de ação e a empresa tá, beleza, não vou fazer nada. É a mesma coisa disso, né? Porque não adianta nada você ter um programa bonito se você não usar ele. Vai ser só jogar dinheiro no lixo e isso é para gringo ver o que acontece muitas vezes em muitas empresas, infelizmente. Vamos lá, vamos primeiro começar a trabalhar, depois a gente pensa o que vai fazer, depois pensa na responsabilidade. Né? E depois, quando vem a responsabilidade, é um susto, que não deveria ser, na verdade, você começou errado. Então, quando você traz essa perspectiva, é muito interessante, porque você está falando de você entender realmente, de novo, eu acho legal pra caramba, que é entender o negócio do cliente. Quando você atua aí dessa maneira, você entende o que eles estão fazendo. Então, eu acho que isso deve dar uma experiência muito legal para você, e para quem atua junto com você. Cecília, por que o conceito de accountability é tão central nas legislações de proteção de dados como a LGPD? Essa pergunta é muito boa, Gabriel, muito boa. Porque a gente aqui no Brasil, a gente, via de regra, entende a lei como aquele ordenamento que vai trazer para a gente algumas obrigações muito bem definidas, o que pode e o que não pode fazer. E a LGPD, ela não é assim, as leis de proteção de dados, o GDPR não é assim. Assim como aqui no Brasil, um exemplo, só para a gente fazer um deparo também, a lei de anticorrupção também não é assim.
são leis que são muito pautadas no compliance, ou seja, ela tira o agente de tratamento, né, de uma postura passiva e coloca numa postura ativa, no sentido de que, olha, aqui tudo é permitido, desde que você comprove e armazene todas as evidências de que você fez tudo o que você podia para proteger a privacidade e os direitos fundamentais daquela pessoa. Então, isso é super interessante, porque se a gente for colocar na ponta do lápis as obrigações legais definidas da LGPD, de documento, por exemplo, a gente tem, obviamente, a menção a um relatório de impacto, que isso aí já vai ser melhor desenhado pela ANPD, mas a gente tem a obrigação desse registro das operações de tratamento, que é o mapping, que a gente falou já, e a gente tem a obrigação de nomear um encarregado, com algumas exceções que são para os agentes de pequeno porte. De resto, são boas práticas de governança. Então, no final do dia, a empresa vai olhar para o que ela quer e vai desenhar como ela pode fazer isso acontecer de acordo com os limites da lei. Então, por exemplo, eu quero alcançar determinado objetivo, e aí eu penso, quais são os dados mínimos necessários para alcançar esse objetivo? Para que eu vou alcançar esse objetivo? Qual é a base legal na qual eu vou me pautar? E aí, a partir disso, o céu é o limite, desde que eu garanta ali a proteção da pessoa envolvida. Então, basicamente, o accountability, ele é o coração no sentido de que a LGPD ela é muito pautada na responsabilização e na prestação de contas. Qualquer dia, a ANPD pode bater na tua porta por causa de alguma, sei lá, notificação de algum titular para a ANPD, algum tipo de investigação, ou até mesmo tomada de informações, requerimentos de informações, e se você tiver a casa muito bem arrumada e o desenho muito bem feito dos seus planejamentos internos, e é até um conceito que se chama Privacy by Design, que é você imputar a privacidade desde da concepção daquela ideia, você vai ter um conforto muito maior. Então, o accountability é muito importante por esse motivo. Não, sensacional. E eu queria saber, Cília, porque a gente falou aqui um monte de ideia boa, mas eu queria saber como que se mensura um programa de governança e privacidade para saber se ele está funcionando de verdade. Essa pergunta eu quero você, realmente. Essa pergunta também é muito boa. Como é que a gente vai medir a eficácia de um programa de privacidade, né? Porque um programa de privacidade ele é contínuo, porque a gente chega lá, a gente mapeia tudo, a gente apresenta um gap analysis, que vai, na verdade, mostrar ali onde pode melhorar, a gente vai estabelecer isso no tempo, e de duas uma, ou o cliente vai continuar contando com a gente ao longo do tempo, ou o cliente vai tocar isso internamente e, com demandas específicas, vai provocar a gente. E tem algumas formas da gente mensurar se isso está funcionando ou não. Tem aspectos quantitativos, que são, por exemplo, quando a gente pensa no número de incidentes que aquela empresa sofreu e como ela conduziu aquilo, a eficácia disso, quanto ela conseguiu barrar, porque a questão do incidente de segurança tem aquela premissa máxima, né? Sim. Não é mais se, é quando. Então, como é que você vai lidar com aquilo? Outro aspecto que pode ser considerado eventualmente é quantas solicitações de titulares foram totalmente resolvidas, atendidas. Então, assim, de forma numérica, quantos empregados foram treinados e qual é a frequência desse treinamento, a gente consegue medir mais ou menos dessa forma. Mas tem outros aspectos, que são aspectos qualitativos, que eu acho que, por vezes, até falam mais por si do que os quantitativos. E eu tenho um exemplo de aspecto qualitativo que, para mim, assim, faz muito tempo isso, para você ter uma ideia, mas eu lembro até hoje porque marcou de uma forma muito legal. O que acontece? A gente conduziu o programa de privacidade, a gente deu os treinamentos, a gente deu treinamentos específicos para as áreas, porque a depender da área, depois, a partir do momento que a gente conheceu a empresa, a gente entendeu que tipo de dado cada área trata, e como é que a gente pode dar ali dicas mais específicas, né? E aí, um belo dia, o encarregado da empresa entrou em contato com a gente, na verdade, o encarregado da empresa, ele centralizava, né, o registro das operações de tratamento. E falou que veio tirar uma dúvida porque o gestor da área financeira tinha entrado em contato com ele porque tinha mudado um ponto ou outro num processo de negócio X, passou a tratar outros dados, e aí ele olhou aquilo e falou assim, opa, eu acho que eu preciso formalizar isso e ver se isso está ok.
Então, assim, colocar todo mundo como fiscais da privacidade, da proteção de dados, é o nosso objetivo no final do dia. Então, quando esse encarregado falou comigo, eu falei assim, caraca, atingimos o objetivo. Isso é um sinal claro de um programa de privacidade que está rodando sozinho já. Você sabe que é engraçado que tem uma passagem, eu estudei muito sobre a Disney, porque, bom, enfim, eu sempre gostei da forma da experiência do cliente e tudo mais, e que lá na Disney todo mundo é responsável pela limpeza do parque, desde o primeiro ali até o último, e é mais ou menos isso, né? Porque os dados de uma responsabilidade, isso vai mexer diretamente com a reputação da empresa também, né? E o lixo é a mesma coisa. Se tiver tudo sujo e tal, você está falando da reputação, você quer um lugar limpo para trabalhar, e você quer estar num lugar seguro também, onde você quer trabalhar com uma empresa, ou você quer ser consumidor ali de alguém que vai ter cuidado com seus dados. Porque a gente sempre vê que tem o vazamento, você só vê onde que é o próximo, putz, daquela empresa, sabe? Tipo, por quê, né? Então, eu queria também aproveitar, Cília, é muito legal isso que você trouxe, eu queria saber de que forma a proteção de dados se relaciona com a reputação da empresa mesmo. Eu falei um pouquinho aqui, mas queria que você falasse mais um pouco também. Você trouxe muito bem e é 100%. Quando a LGPD ela entrou em vigor, ela foi aprovada, enfim, era muito comum a gente ouvir que a infração, que a penalidade mais prejudicial para uma empresa era dela ter de publicar a infração cometida no seu website oficial. Justamente porque a partir do momento que se quebra a confiança com o teu consumidor, é muito difícil de você recuperar. Então, muitas vezes, inclusive, até o incidente em si, ele pode não prejudicar tanto a imagem de uma empresa, mas a forma como essa empresa vai conduzir isso, eu tenho casos concretos de que a gente conseguiu virar o jogo pela atitude que a empresa adotou quando sofreu o incidente. Então, aumentou a confiança do consumidor no final do dia, entendeu? A gente tem que saber aproveitar esses momentos justamente para poder mostrar, olha, a gente aqui trabalha sério nisso. E tem exemplos muito, muito simples, porque muitas vezes as pessoas pensam que isso vai demandar um alto custo, e não necessariamente, porque uma coisa é a empresa arrumar a casa, como eu te disse, mas ela pode arrumar a casa e ela pode mostrar para o mercado que ela está arrumando a casa dela. Ela pode publicar alguma coisa na rede social dela, falando, olha, caso você queira exercer os seus direitos, tem um mecanismo super simples, blá, 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 ponto. Você recebe aquilo. Claro que nem todo consumidor vai consumir essa informação igual, né? Mas a partir desse momento já vai ficar no subconsciente da pessoa, pô, essa empresa teve a ação proativa de me dizer o que ela está fazendo com os meus dados ou algum mecanismo específico que vai me ajudar nisso. Então, assim, isso melhora a experiência do usuário. Inclusive, em 2022, eu escrevi um artigo junto com a Tatiana Campelo, justamente sobre o valor da marca linkado à LGPD, como é que você podia melhorar o valor da marca com relação a isso, e a gente se baseou numa pesquisa da Accenture, que mostrava o que o consumidor no final do dia estava se preocupando em 2022, 2021 na época. Mas é justamente isso. Hoje em dia, a gente quer um lugar seguro, a gente quer poder confiar no nosso prestador de serviço. A gente não quer dar o nosso dado e o nosso dado passar para vários terceiros sem a gente fazer a menor ideia que isso está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente tem uma ação proativa de informar, de ser transparente, a gente naturalmente aumenta o nosso valor de marca no mercado. Sensacional. Cília, eu lembrei muito aqui, que você falou, tiveram 2 pontos que eu lembrei, né? Tem um livro muito bom sobre a Toyota que fala do processo deles, né? De criação e tudo mais. Isso é um processo muito bacana, né? E ali você vê que eles falam que os erros, os feedbacks são como quase diamantes ali, porque você tem a forma ali de entender que aquilo é um presente, na verdade. Porque quando acontece isso, obviamente, você pode levar isso para o resto da vida de qualquer perrengue que a gente passa, a gente aprende com ele. Mas a forma, você acabou de mostrar isso, que quando você sabe lidar com aquilo, você percebeu que aconteceu, se foi burrado ou não, se foi descuido ou não, se aconteceu porque ia acontecer de qualquer maneira, porque acharam um caminho lá, mas a forma como você lida com isso mostra que você realmente se preocupa com o consumidor, com o usuário, é o que vai valorizar a marca no fim, porque todo mundo erra, né? Então, isso mostra que, tipo,
é o que você falou, incidente a gente não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer uma hora, infelizmente. Se a gente olhar até no mercado jurídico, a gente vê quantos escritórios não passaram por, sei lá, um cara X, na verdade não hackeando ali, mas falando, olha, eu tô falando que tinha ganhado a ação com o CNPJ ali do escritório, buscando informações, informação básica, né? Mas, pô, qualquer uma hora acontece, infelizmente. Então, é bacana isso que você traz, Cecília. Eu queria saber, para quem quer atuar nessa área, né, de proteção de dados, de privacidade e tudo mais, que dica que você daria para quem quer advogar nessa área? Primeiro passo zero, é devorar o site da NPD, porque, na verdade, a NPD, ela traz muito material educativo para o mercado de maneira geral, sabe? Então, tem notas técnicas, e a partir da leitura desses documentos, você começa a entender, para além do que a LGPD diz, como a NPD pensa com relação a determinados assuntos. Então, assim, por exemplo, a base legal da execução do contrato, quando usar? Cara, não é porque tem alguma coisa no contrato que você vai poder usar o contrato, aquilo tem que ser essencial para a execução daquele contrato. E isso tudo a gente vai pegando nas nuances das notas técnicas, nos guias que são emitidos, nas regulamentações, né, obviamente, que a NPD já publicou. Então, assim, o passo zero, e eu já dei essa dica para várias pessoas, principalmente quando as pessoas perguntam sobre livros. Eu falo, cara, antes de você ler qualquer livro, entenda o que a NPD pensa sobre tudo isso que está acontecendo com relação à proteção de dados. Entre no site do European Data Protection Board, que é o antigo Grupo 29, que a NPD bebe muito daquela fonte também, tem muito material rico. As principais autoridades de proteção de dados, o CNIL, o ICO, dá uma fuçada ali para você entender o background, porque no final do dia, embora haja diferenças entre LGPD e GDPR, porque é muito importante você entender de onde que veio tudo isso, sabe? Porque a nossa lei, ela foi inspirada no GDPR, e tem muito material lá fora das autoridades sobre o assunto. Mas, assim, o passo zero, para mim, seria tudo que a NPD já publicou, e não é pouca coisa. Então, assim, isso vai tomar um tempo considerável. E as audiências públicas disponibilizadas no YouTube também, que inclusive são discussões riquíssimas e que a NPD abre para o mercado. Então, assim, tem o nosso lado também nessas discussões. Então, essa seria a minha dica para quem está começando na área, para quem tem a vontade de trabalhar com proteção de dados. Não, sensacional. Cecília, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, para o pessoal que quiser conversar mais com você, aprender sobre o tema, trocar uma ideia. Com certeza, Gabriel. Tem o meu LinkedIn, Cecília Almada Cunha. Pode me mandar uma mensagem por lá, eu vou adorar trocar uma ideia, responder qualquer dúvida. E também tem o meu e-mail, cacunha@demarest.com.br. Eu estou totalmente à disposição por lá também. Muito obrigado, viu, Cecília. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. E até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.